Começa agora o programa Pão da Palavra, com o Padre Ricardo Caricati. Momento de reflexão, fé e bênção com a Palavra de Deus. Olá, meu amigo, olá, minha amiga ouvinte. Deus abençoe. Salve Maria. Estamos juntos mais uma vez. Este é o momento Pão da Palavra, momento de fé e reflexão com a Palavra de Deus. Que a graça e a presença do Espírito Santo de Deus esteja com você. Hoje vamos falar sobre o sentido de ser discípulo, que é mais do que seguir Jesus, mas viver o que Ele viveu. A palavra de Jesus nos ensina: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos nós, pelo batismo, nos tornamos filhos de Deus, pela graça da ressurreição de Jesus, que nos é comunicada pelo seu Espírito que habita em nós e nos torna filhos e filhas de Deus. Somos, pelo batismo, filhos de Deus de direito, mas preciso me tornar filho de Deus de fato. O batismo me concede a graça da filiação divina, um direito dado a cada um de nós, mas eu preciso me tornar filho de Deus de fato. Pelas escolhas que eu vou fazendo em minha vida, eu vou me tornando ou não um filho de Deus, mesmo sendo de direito. Mesmo os que não seguem a Deus não deixam de ser seus filhos, como um filho que, quando não aceita o pai, não deixa de ser filho, apenas não assume a filiação, mas na realidade é filho, quer ele queira, quer não. O batismo nos torna filhos de Deus, mas a graça de Deus e sua presença nos acompanha desde nossa gestação, porque mesmo antes do nosso batismo, fomos desejados por Deus, como nos ensina as Escrituras. Antes mesmo de teu nascimento, eu te desejava. Quando ainda era formado no ventre de tua mãe, eu te conhecia, és meu. Mas o ser cristão, pelo batismo, exige de mim um compromisso com a graça que me foi dada. Daí entra a minha participação na graça de Deus, que me foi dada como filho de Deus. A minha participação é viver como um filho ou filha de Deus, me tornando discípulo de Jesus. Ser discípulo não é seguir. Jesus tinha muitos seguidores, mas ser discípulo é viver o que Ele ensinou e viveu. Por isso Ele vai dizer: se permanecer na minha palavra, sereis meus discípulos. Permanecer no sentido de viver o que Ele ensinou. Não basta apenas ser batizado, não basta apenas dizer-se cristão, não basta apenas dizer-se que segue Jesus. Eu preciso viver o que Ele ensina. Jesus nos traz um ensinamento que não é algo para admirar, mas para viver. É uma proposta de vida, um estilo de vida, que exige de mim um comportamento que seja conduzido pelos seus ensinamentos. Ser discípulo de Jesus é o sentido primeiro e objetivo de todo batismo: tornar-me um outro Cristo. Por isso a palavra cristão, que precisa ser mais do que um título, mas uma identidade de vida. As minhas escolhas, meu comportamento, minha prática de vida, minha conduta, meus projetos, precisam ser conduzidos pela palavra de Deus. É a palavra que nos concede a identidade de filhos de Deus. Pelo batismo, todos somos filhos de Deus, mas preciso conduzir minha vida segundo essa verdade, para não acontecer o que acontecia com os fariseus. Diziam-se filhos de Deus, seguidores das leis de Abraão, de Moisés, mas as palavras estavam somente no campo do conhecimento, mas não chegavam ao coração, pois falavam e não viviam, falavam e não praticavam. Por isso Jesus diz: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. A distância entre conhecimento e ação, distância entre palavra e a vida. Preciso conhecer a palavra, mas preciso viver a palavra. Primeiro passo para o seguimento verdadeiro é o conhecimento, pois ninguém segue o que não conhece. E para haver conhecimento é necessário tempo. O tempo que traz o conhecimento, e o conhecimento traz o seguimento, a adesão. Por isso eu preciso ter tempo para a palavra de Deus, para a leitura da palavra, para a meditação da palavra. Não posso ficar somente com o evangelho que escuto nos momentos celebrativos. A palavra deve estar próxima dos meus lábios, próxima do meu coração, próxima das minhas mãos. Preciso ter a palavra como alimento diário.
Preciso ter o hábito de ler todos os dias a palavra de Deus, ter a Bíblia mais próxima dos meus olhos, das minhas mãos, recorrer a ela todo dia para que ela se torne alimento. O conhecimento traz a vivência traz a identidade verdadeira de filho de Deus e exige de mim um comportamento que seja coerente com aquilo que eu conheço da palavra. As Escrituras nos diz: meu povo se perde por falta de conhecimento da palavra. Preciso ter o hábito de ler, conhecer e buscar. A graça de Deus é dada, mas exige de mim também a busca. Vinde a mim e beba. Pedido de ação, de movimento, que deve vir de mim. Quando me dedico à palavra de Deus, ela vai se tornando alimento e fonte de vida. Se permanecer em minha palavra, será meu discípulo. Ser cristão é uma proposta de vida, um comportamento, uma conduta que sou chamado em minha vida para seguir os passos daquele que me mostra o caminho. Seguir Jesus não é estar atrás dele, nem ao lado, nem tampouco à frente. Basta fazer o que ele fez. Ao discípulo basta fazer como mestre. Permanecer em sua palavra significa fazer o que ele fez. E para fazer o que ele fez eu preciso conhecer. E para conhecer eu preciso buscar. À medida que busco, vou aprendendo a viver o que ele viveu. Quando vou colocando em prática o que ele ensinou, vou me tornando instrumento de Deus para o mundo, para a minha família, para os meus irmãos, amando como ele amou, vivendo como ele viveu, como nos ensina São Francisco em sua oração, o que significa ser verdadeiramente discípulo e o sentido do meu batismo, quando ele vai nos ensinar: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Saúde e paz. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida e faça do seu batismo um verdadeiro seguimento e se tornando cada dia um outro Cristo na vida daqueles que estão ao seu redor. Deus abençoe. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acabou de ouvir o programa Pão da Palavra com o Padre Ricardo Caricati. Momento de reflexão, fé e bênção com a Palavra de Deus.